Hoje nós estamos voltando oficialmente aos nossos encontros dominicais da nossa Crisma 2. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam em paz e que suas famílias também estejam com muita saúde. Gostaria de iniciar esse domingo agora pedindo que os dons do Espírito Santo recaiam sobre nós, pedindo que Nossa Senhora ilumine os nossos caminhos em direção ao Pai, e a gente consiga, por meio das nossas ações, das nossas palavras, evangelizar a cada um que está ao nosso lado. Amém. Para começar, gostaria de rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal, para começar o nosso encontro de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta. Não vou perguntar para vocês qual foi o tema do nosso último encontro, porque eu sei que vocês não vão lembrar. Mas eu gostaria... Gente, vocês não vão lembrar, é mesmo? Vão deixar passar assim? Ninguém lembra nada do que era? Cadê? No chat. Será que eu estou enganado, gente? Vocês vão lembrar sobre o que foi o nosso... Ninguém lembra. O chatzinho tá parado. Ih, acertou. Isso, Ana Beatriz. Obrigado. Fico muito feliz. Vocês sabem o que a gente comemora no dia 15 de agosto? A nossa igreja católica. Cadê o chat? Ninguém vai escrever nada. A Luísa não sabe. Ninguém tem ideia. Também não, a Ana Luísa Gama também não. Diz respeito a Nossa Senhora. Uma dica. Normalmente... Vou perguntar uma coisa. Nossa Senhora tinha pecado? Vocês lembram se ela tinha ou não tinha? Rapaz. Vamos responder. Mesmo que já responder errado. Exatamente. Vamos arriscar, ela gente. tinha ou não tinha pecado? O que vocês acham? A gente já falou isso. Ela não tinha, tá certo, ela não tinha. Sim, não tinha mesmo não. Então tá bom. O que vocês lembram lá do Gênesis, que quando a mulher ia comer, a mulher e o Adão, a Eva e o Adão iam comer o fruto, o que Deus disse? Não coma, porque se comer, o que acontece? Aí está a resposta. Quem comeu, eles comeram, né? Eles pecaram. Isso, a Assunção de Nossa Senhora. Isso mesmo, ela foi procurar. Ela foi procurar no Google, mas está valendo, Luísa, obrigado. Mas eu quero que vocês me respondam agora. Eu quero que vocês me respondam. O que Deus disse? Se comesse, o que aconteceu? Eu perguntei para minha mãe, tinha que ser. Mas tá bom, tá valendo. Mas me diga lá, o que Deus disse? Se comer, o que vai acontecer? Vocês vão pecar e vai acontecer o quê?
Qual era o problema do pecado? O que aconteceu? O homem vai fazer o quê? Vai acontecer o quê com o homem? Ah, meu Deus. O que acontece com a gente que a gente não se livra de jeito nenhum? Que não tem quem não vai passar por isso. Não tem como. Todos nós vamos passar por isso. O que é? O que vai acontecer com todo mundo? Isso, a morte, todo mundo. Então, mas o pecado é por que a gente vai morrer? Por causa Pecado. do pecado. E como Maria não tinha Nossa Senhora não tinha pecado, o que é que acontece? Qual é a conclusão? Vocês disseram, gente, que Exatamente. vocês já disseram, é só concluir. Ela não morre? Não, ela não morre. Exatamente. E por isso que é chamado de Assunção de Nossa Senhora. Ela subiu ao céu. Assunção é subida. Ela não morre. E por que Jesus morre? E o que Jesus tomou para si? Ele também não tem pecado, porque ele é Deus, pelos nossos pecados. Então vamos voltar. Para nos salvar pelos nossos pecados. Exatamente, por isso que ele morre. Porque ele pega os nossos pecados. E ela não tem pecado. Me entenderam? Então é Sim ou isso, não? gente. Ontem foi o dia que a Igreja Católica comemora a Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto. No entanto, hoje, domingo, é o dia em que de fato, normalmente, quando cai em dia de semana, no domingo seguinte é o domingo em que, de fato, a Igreja coloca na sua missa esse dia, né? Como é que eu faço? Essa comemoração. Tá? Eu só trouxe aqui para a gente não esquecer, né, que existem alguns dias, algumas comemorações católicas cristãs que ocorrem durante o decorrer do ano e a gente precisa estar atento a isso. E foi só para trazer para vocês mesmo. Mas hoje vocês já me falaram aqui para a gente que no último encontro a gente falou sobre o batismo. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos ver se vocês estão atentos ao chat. O pessoal foi tomar café, tomar água, só pode, gente. Lá no início do chat, eu coloco hoje sobre qual é o nosso tema, gente. Quais são as perguntas do YouCat que a gente vai trabalhar hoje. E por incrível que pareça, é uma das coisas mais importantes, um dos sacramentos mais importantes, principalmente para vocês, jovens. Assim como foi para mim. Qual é esse sacramento que a gente vai trabalhar hoje? Cri, cri, cri. Cri, cri. Mas, A crisma, isso, gente, é para isso que nós estamos nos preparando, para a crisma. É o sacramento da confirmação, mais conhecido como crisma. Então, hoje a gente vai iniciar os nossos trabalhos com esse sacramento. Eu espero que vocês prestem bastante atenção em tudo que a gente vai trazer para vocês hoje, inclusive a gente vai dar passar para vocês alguns ensinamentos do que vai acontecer no dia da crisma, qual que é a origem da crisma, né, da confirmação, o porquê que ele é tão importante para a vida do cristão. Abram seus corações. Hoje é um dia muito especial e é todo dedicado a vocês, tá bom? Lu, fique à vontade. então vamos lá. A
quando eu pergunto alguma coisa para vocês, por exemplo, se eu pergunto o que... Tá no mudo, Lu. Ficou no mudo sozinho, não estava no mudo. Se eu perguntar para vocês assim, vocês entenderam o que eu disse, o que Jailson falou? Aí vocês vão botar assim, sim, vão escrever lá no chat, sim. Aí eu vou perguntar de novo, entenderam mesmo? Eu estou querendo o quê? Que vocês confirmem para mim que vocês entenderam. A palavra confirmar é a palavra do nosso dia a dia. E essa palavra confirmação, ela significa que vocês vão confirmar aquilo que os pais de vocês fizeram. Que foi o quê? Batizar vocês. Aqui todos eles são batizados aqui, Jailson? São todos batizados? Jesus está botando os fones de ouvido, ó. São todos batizados? São? Sim, sim, olha lá. Quem é batizado? Todos são? Marina, Vitor, João Pedro, Luísa. A gente tem que saber se vocês são mesmo todos batizados, porque senão tem que batizar ainda. Sim. Vinícius. Luiz Felipe não falou. Maria Eduarda, sim. Luiz. Sim. Então, quando a gente se batiza, Giovana, então são todos batizados. Nós nos batizamos bebês, certamente vocês se batizaram bebês, que nem eu, e a gente simplesmente não lembra nada. Mas tem o padrinho, e o padrinho, ele faz, vamos dizer assim, que ele faz as orações por nós, porque agora vocês vão confirmar. Então, a ele é perguntado, o padre pega o credo, pergunta se ele confia na Igreja Católica, se ele renuncia ao demônio, se ele crê em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Vai fazendo as perguntas do credo. Dessa vez, vocês é que vão responder essas perguntas do credo. Por quê? Porque vocês estão confirmando aquilo que o seu padrinho disse. Então, o padre, o bispo, quem é que... Vamos ver aqui, não é padre, é o bispo. Quem é que realiza esse sacramento? É o bispo. Determinado, enquanto vocês se lembram do batismo, que era todo mundo, quase todo mundo, praticamente todo mundo, até um ateu, numa situação complexa, ele pode, tendo água, e o outro lá pedindo para ser batizado, ele pode batizar, se a pessoa tiver uma situação quase de morte. Pode ser que a pessoa não morra, e aí ela volta lá e faz essa parte que está batizado pula, que já foi batizado, você se batiza uma única vez. Já na crisma, não. É o bispo que faz fazer a crisma. Agora, se tiver uma coisa complexa, não tiver o bispo, então ele vai delegar, quer dizer, vai dar essa função a um padre dada por ele. Não pode ser o padre André, só porque o padre André... Boa tarde, Jailson. Vai, Jailson. Você que está dando boa tarde. Eu dando boa tarde para Jailson. Boa tarde, né, Cláudia? Não pode ser o padre André só porque ele quer. Geralmente nem é o padre da paróquia que faz isso. Se for um padre, o bispo chama outro padre, não é geralmente o da paróquia. Não é o bispo, mas vamos dizer que não deu nada, é o bispo mesmo que está fazendo. Então, o que vocês vão fazer ali na hora? Vamos começar pela hora, pela coisa da hora. Vocês vão chegar, vocês vão estar, geralmente a gente faz uma camiseta, vamos ver como é que vai ser esse ano que vem, né? Vamos ver como é que nós vamos estar, se é presencial, se não é, mas certamente vocês vão fazer presencial. Mesmo que a gente continue fazendo aqui via online, mas todo mundo vocês já estão podendo ir à missa, então certamente vai ser presencial. Todos estão podendo, menos os que têm de 12 anos. Só uma coisa, o nosso padre, o padre André, ele falou que, por mais que nós estejamos fazendo a catequese online, a gente vai ter que fazer um encontro presencial, mesmo que, eu espero que até lá a pandemia já esteja sob controle, né, que a gente já tem uma vacina para tudo isso,
Mas, caso isso não venha a acontecer, de qualquer forma, nós teremos um encontro presencial com todos os jovens, onde a gente vai fazer um resumo sobre tudo que a gente viu até hoje, de uma forma bem mais óbvia, não com tanto detalhe, assim como é colocado nos encontros. E não sei se ainda a gente ainda não decidiu se vai ser um ou mais encontros presenciais prévios ao sacramento, o dia que vocês receberão, vocês farão a confirmação. Mas já se sabe que a confirmação é de fato presencial, isso a gente não tem como fazer de forma remota, tá bom? Então, viu? Porque realmente de forma remota não tem, realmente não tem como fazer. Mas então, presencial, nem que vocês fiquem separados, mas enfim, é presencial, e então certamente vai ter a camiseta, vocês vão, a gente faz isso, porque isso também não é tão complicado assim, a gente faz isso. E aí, quando vocês chegam lá, vocês vão, isso, essa parte que é a do credo, que o bispo vai perguntar, vocês creem em Deus, Pai Todo-Poderoso? Vocês vão dizer, cremos, creem no Espírito Santo, creem em Jesus, seu único Filho, creem no Espírito Santo, vocês dizem, cremos, creio, na verdade, vocês não vão dizer no plural, não. Cada um vai dizer como cada um. Eu creio, você diz no singular, eu creio. Renunciei ao demônio? Renuncio, no singular. E aí, isso foi o que o padrinho da gente falou. É porque a gente não lembra, mas se vocês forem num batismo agora, vocês vão ver que o padrinho fala isso. Ele fala isso, ele pega a vela, e ele leva a vela para a gente, para o bebezinho. Por quê? Porque a vela é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Então, nesse momento do batismo, lá, bebê, vocês receberam as virtudes de Deus, teologais, não as nossas virtudes. Nossas virtudes todos os homens têm, virtudes comuns a todos, virtudes da fortaleza, da justiça, da temperança, comuns a todos. Virtudes da igreja, de Deus, da igreja católica, fé, esperança e caridade. Recebemos no batismo. O que nós vamos, já temos isso. O que nós vamos receber, o que vocês vão receber na crisma? Vocês vão confirmar aquilo que o padrinho falou. Isso significa o quê? Que vocês dão o seu consentimento, o seu sim, para tudo aquilo que foi feito, que seus pais fizeram, que os padrinhos fizeram, vocês estão de acordo, eu estou de acordo. Então, eu vou lá confirmar o que fizeram. Por isso tem nome de confirmação. Eu acho até mais fácil de entender com esse nome do que com crisma, que é uma coisa mais relacionada com o outro. Mas tem dois nomes, confirmação ou crisma. Então, vocês vão receber nesse ato, tem toda a cerimônia é uma missa, é toda dentro de uma missa comum, não é uma missa só para vocês. É uma missa comum, mas ela deixa de ser comum porque naquele dia vai acontecer a crisma. Mas o que eu quero dizer é que não é uma missa isolada. Todo mundo participa, como a gente chama de assembleia. A assembleia participa. E aí vocês entram, porque vocês vão ter que treinar também, por isso que também é presencial, por isso que Jairson falou que vão ter outros encontros, porque tem que treinar. Tem que treinar como é que entra, para que lado senta, depende de como vai ser esquematizado, mas geralmente, vejam minha mão assim, geralmente faz isso aqui, ó, um vai para um lado, outro vai para o outro, ó, batismo, aí senta na cadeira, de forma que depois entrem no corredor ali, ó, a gente anda, né, assim, ó, então faz esse movimento assim, redondinho. Por isso que tem que ser treinado, porque como é que vocês estão entendendo direito o que eu estou fazendo? Mas é porque eu sei o que é e eu sei o que eu estou fazendo, mas talvez vocês não entendam direito. Mas também não tem problema não, porque vocês vão treinar. Então, você começa a missa, e aí tem o evangelho, o padre, o bispo vai perguntar um de cada um, o nome, ele pergunta e geralmente você diz presente. Levanta. Aí depende do treinamento que vocês vão ter. No geral, você levanta e diz presente. Muito bem, aí vai, e quando chega no evangelho, ele vai, então, se referir a vocês depois. Vai fazer a crisma de cada um, e aí vocês vão levantar, ele vai fazer um sinal na testa, uma cruz, e ele vai ter um óleo, que é o óleo do crisma.
na hora que ele faz a cruz, ele diz assim: receba por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Então, você está recebendo o Espírito Santo com os seus dons e com os seus frutos. Recebemos o que no batismo? As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Agora nós vamos ficar completinhos, vamos receber os dons do Espírito Santo. Lá no outro sacramento tinha Espírito Santo? Tinha. Em todos os sacramentos tem Espírito Santo, porque não tem como não ter o Espírito Santo, porque Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então não tem como separar isso. Sempre é dessa mesma forma. Mas os sacramentos, eles foram determinados pelo próprio Cristo, eles são determinados por Cristo e a igreja segue, de forma que a gente tenha, como é que eu vou te dizer? Agora, vocês têm muito mais capacidade intelectual de entender o que estava acontecendo lá no início, no batismo. Ninguém entendeu nada ali, porque a gente era bebê. Então, mas a igreja, ela vai andando com a gente. Então, agora vocês têm essa capacidade de entendimento. E antes disso acontecer, vocês já fizeram a primeira comunhão. A gente só está falando, a gente vai falar da primeira comunhão lá no outro encontro. Mas vocês fizeram o batismo, a primeira comunhão e agora vão confirmar. Na semana que vem a gente vai estudar a Eucaristia, que é a primeira comunhão, ou depois as comunhões todas, né? E a gente vai estudar isso. Então vocês vão receber o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? São 7 dons. Eu tinha escrito aqui, agora já não sei. Vamos ver se ainda lembro de cabeça. 3 são muito semelhantes: sabedoria, ciência e inteligência. Conselho, temor de Deus, piedade e fortaleza. Falei os 7. E vocês vão receber os 12 frutos do Espírito Santo. Esse aqui eu tenho que ler aqui no catecismo. Mas isso tudo que completa aquilo que a gente chama de iniciação cristã, a iniciação cristã, que são os 3 sacramentos, batismo, primeira comunhão e crisma, a gente completa aqui a iniciação cristã. E desses 2, o batismo e a crisma, 2 deles, desses 2 sacramentos, a gente não pode repetir. Enquanto a Eucaristia a gente toma todo dia, se for a missa todo dia, a crisma e o batismo a gente não pode repetir. Por quê? Porque eles marcam a alma, são sacramentos que marcam a nossa alma, com um selo de batizado, de crismado e de cristão católico. A gente não vê, porque a gente não vê a nossa alma, mas ela está marcada com esse selo. O outro sacramento que marca a alma é o sacramento do padre, ele também não pode repetir, e também não deixa de ser, ainda que ele saia da igreja, ele não deixa de ser padre, ainda que ele se case, ele não deixa de ser padre, porque não tem mais como, entrou aquele sacramento na alma e ele é padre até o fim. Bom, vamos ver aqui quais são os frutos do Espírito Santo. Os dons eu já falei para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui os frutos. Eu tinha marcado os frutos do Espírito Santo, que são 12, e agora onde eles estão? Vou ver aqui na página, frutos do Espírito Santo. Tinha marcado e perdi. E eles são fáceis, inclusive. Mas esses eu não decoro, eu decorei, eu sei de cabeça os outros, os dons. Perdi. Bom, daqui a pouco eu acho aqui. Então, vamos voltando aqui. Vamos recapitulando enquanto eu vou achando. Então, vamos falar um pouco do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo. No Novo Testamento, o que aconteceu na vida de Cristo enquanto ele estava aqui na Terra? Oi. Eu posso só passar um videozinho antes sobre... Pode. Antes de você conversar sobre o Espírito Santo, eu acho bem interessante... Eu estava procurando os frutos aqui que eu perdi. Tá bom, enquanto você procura os frutos, deixa eu passar para eles rapidamente um videozinho que eu acho interessante, para eles entenderem o que aconteceu em relação ao Espírito Santo quando ele desceu sobre os discípulos. Era o que eu ia falar agora, pode passar. Um minuto.
Gente, eu tinha separado os frutos, agora não. Se estiver vendo, vocês só me digam sim aí no chat, por favor. Vou iniciar agora, 1 minuto. O dia em que Jesus foi crucificado. Agora, milhares de peregrinos de Deus para Jerusalém para a festa do Pentecostes. Ei, Samuel. Mas isso aí. Você não está. Volta aqui, irmão. Cuidado. João, que bom, Samuel. É prazer vê-lo novamente, Estevão. Mateus. O que pode será? Jesus disse constantemente: eu estou feliz. Todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Mas que devemos orar juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Crucifixum, resurrectum, quidem, vidi. Calma, minha irmã. Abaixa ali a voz, acula ataque ali a voz. Acho caralho, se está, quiet. Eternity, nacional, Uberhalet, Lanterns. Acho caralho, quiet. Eternity, nacional, Uberhalet, Lanterns. Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo. Ele está conosco. Após a Páscoa, o dia em que Jesus... Então, pessoal, todo mundo conseguiu ouvir direitinho? Lu, você conseguiu ouvir? Tá no mudo. No início não, mas depois eu ouvi. Ah, tá bom. Meio ruim no início, mas depois eu ouvi direitinho. Então, pessoal,
o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, né? Assim como a gente pôde ver na cena. Essa é uma cena de uma série, na verdade, chama-se A Bíblia. Essa série não é brasileira, tá? Mas ela foi transmitida pela Rede Record há um tempo atrás. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas é uma série muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade, por favor, assistam. Eles seguem bem a íntegra o que tá na nossa Sagrada Escritura. E eu achei interessante trazer para vocês esse trechinho aí que fala sobre o Espírito Santo agindo sobre os discípulos, né? Lu, você pode continuar, tá? Eu ia falar sobre isso. Deixa eu só ler aqui os dons. Uhum. Os dons não, os filhos. Mas nós vamos entrar exatamente nesse tema do filme. Os frutos são os seguintes. Olha que coisa boa. Caridade, alegria, olha que coisa boa. Paz, paciência é tão importante. Longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Então, vamos aqui observar uma coisa, ali do filme mesmo, que eu ia falar, e o Jailson passou o filme e foi bom. Jesus, eles entendiam Jesus, os apóstolos, os discípulos, as pessoas que viam, entendiam, mas não em toda a plenitude do entendimento, porque nunca ninguém viu, nem mesmo o diabo entendia, porque nem ele, diabo, que é anjo, conhecia esta questão da ressurreição. Nunca ninguém tinha ressuscitado. Esse é um ponto que é de fé, evidentemente, não tem como provar. Aliás, toda a escritura, num certo sentido, é uma questão de fé, porque você não tem como provar muitas das coisas. Você acredita, por que a gente acredita na Bíblia? Porque é a revelação de Deus. E se é Deus, se eu acredito que aquela revelação é de Deus, a gente acredita por causa da autoridade daquele que está falando. Deus não mente. Então, eu acredito na Bíblia porque eu acredito na autoridade de quem disse. E eu acredito que as pessoas, apesar de não ter sido dito, só Jesus é o Deus, mas o resto inteiro não. Mas, de toda forma, a gente crê que aquelas pessoas todas que falaram antes, e também os discípulos e etc., porque quando Jesus morre, Paulo continua a escrever, Pedro continua a escrever, João continua a escrever, os evangelistas vão escrever, e ele está morto já. E a gente acredita, então, que eles escrevem em função de que eles recebem o Espírito Santo mesmo, o próprio Espírito Santo, que os faz escrever de forma verdadeira. Muito bem, mas o que acontecia com o próprio Jesus? Eles não entendiam direito, tinha horas que eles falavam, ele tinha que explicar, e tinha horas que mesmo com explicação eles não entendiam direito. Tanto não entenderam direito que ele era Deus, que na hora da morte dele, só tinha um discípulo junto com ele na cruz. O resto fugiu. Um traiu, um ficou na cruz, e o resto fugiu. Eles não estavam lá. Por quê? Porque ficaram com medo. O próprio Pedro negou que era discípulo de Jesus, por causa de medo. Ele tinha medo. Então, eles entenderam mais ou menos. Porque se eles tivessem entendido perfeitamente, eles não teriam fugido. Quando é que eles vão entender perfeitamente? Como vocês viram no filme. Quando o Espírito Santo, em Pentecostes, é infundido neles. A palavra se chama infusão. Porque Jesus disse que mandaria o Espírito Santo. Era preciso, ele diz, é preciso que eu vá, e aí eu indo, o Paráclito virá para ficar com vocês. O Paráclito, essa palavra Paráclito, significa advogado. Ele é o que vai lutar com a gente, o Espírito Santo, que vai nos ajudar, que vai ficar do nosso lado. E ele manda em Pentecostes o Espírito Santo. E aí vocês vejam, a partir desse momento, o medo desaparece e eles todos vão, então,
fazer as pregações. E por causa deles é que hoje a gente está falando do que fala hoje, não só por causa de Jesus, mas também porque eles pregaram, eles saíram. E todos foram martirizados, com exceção de João. Mas eles não tiveram mais medo da morte, da dor física, nada. Quando Pedro estava para morrer, ele pediu, inclusive, para ser morto, foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Ele pediu isso, porque ele disse que não podia ser, como é que se diz, crucificado da mesma forma que Jesus foi. Ele não se achava digno, vamos dizer assim, então ele pediu para ser de cabeça para baixo. E olha que esse homem tinha negado Jesus 3 vezes, negou 3 vezes, e, no entanto, pela força do Espírito Santo, ele perde esse medo, eles conseguem captar, então, que Jesus realmente ressuscitou e que Jesus é Deus. E aí eles conseguem fazer todo o nexo, entender tudo aquilo que eles não tinham entendido direito, o que eles tinham visto que não entendiam. Por exemplo, numa passagem bíblica da Transfiguração, que eles estão com Jesus, e Jesus mostra o corpo transfigurado, e eles ficam... E ali ele está também junto com os profetas, Moisés está, e eles não entendem, aí falam que vão fazer uma tenda, enfim, eles não entendem direito, eles ficam sempre um tanto quanto confusos, mas é normal que seja assim. Por quê? Porque nunca ninguém ressuscitou, nunca. Quando foi Lázaro, ele ressuscitou de forma diferente, que nós temos ali, que Jesus dá a vida de novo a 2 ou 3 pessoas. Lázaro, a filha de Jairo, e agora eu não sei se tem 3 pessoas, mas pelo menos essas 2 pessoas, Lázaro e a filha de Jairo. O que acontece? Elas voltam do mesmo jeito, do mesmo corpo, da mesma forma. Então, aquilo já é um milagre? Evidente, é um milagre, é claro que é um milagre, mas voltam da mesma forma, com a mesma figura, na mesma idade, do mesmo jeito. Lázaro vai morrer, então, depois. Agora, Jesus, no caso de Jesus, não, foi diferente. Ele voltou de uma outra forma. E a gente vê essa outra forma quando a Madalena o vê, e ele diz, ela não conhece primeiro, só conhece quando ele fala, mestre, aí ela conhece. Isso é para mostrar o quê? Porque a forma não vai ser a mesma. É um corpo, o nosso será assim também, um corpo que é chamado de corpo glorioso, e nem sabe como é que é esse corpo. A gente também nunca viu ninguém ressuscitado. Então, é uma coisa da nossa fé. E isso a gente só vai ver, a ressurreição de todos, no último dia. Agora, a gente crê nisso. A gente crê pela autoridade de Deus, pela autoridade da Bíblia. A gente crê nisso. E o Espírito Santo? Qual é o papel dele agora na nossa vida, na vida de quem já foi crismado? É dar essa força. É colocado como se vocês virassem atletas de Deus, vamos dizer assim. Até o próprio catecismo trata dessa forma. Essa força que a gente... Eu costumo fazer uma analogia que enquanto a gente é batizado, a gente é súdito de Deus, e quando a gente é crismado, nós nos tornamos soldados de Cristo, né? A gente começa a ter um papel muito mais vivencial, né? Um papel muito mais de evangelizador, assim como os apóstolos tiveram ao receber o Espírito Santo, né? Pelo menos eu penso desta forma. Quando a gente recebe por meio da crisma, o Espírito Santo, ele nos dá fortaleza para que a gente enfrente todos os maus, né? Tudo que vem pela frente, porque a gente sabe que a vida de cristão não é uma vida fácil. A gente tem aí basicamente tudo que isso nós como humanos, né, recebemos. A mídia, a gente tem o pecado, tudo, a carne, né, o pecado da carne, tudo isso são coisas que o diabo usa para nos afastar de Deus. E a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, a gente ganha essa fortaleza para enfrentar todas essas coisas que a vida nos traz, né?
Exatamente, isso mesmo. Assim também diz o catecismo, soldados, atletas, são aqueles que vão lutar. E aí eles colocam o óleo do crisma como um óleo, porque vocês vão receber o óleo na hora da cruz. O padre tem um óleo nos dedos, que é o óleo da crisma. E eles fazem como é que a gente diz? Uma comparação desse atleta soldado, por exemplo, que luta. Mal comparando, por exemplo, nós temos lutas em que você se besunta de óleo para o outro não conseguir te agarrar. Então, para dificultar, né, isso. É luta mesmo comum. É Então, isso mesmo. aquele homem é um lutador e é um atleta ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que a gente tem a questão do azeite, que muitas das vezes, principalmente pelos antepassados, né, eram utilizados para tirar dor, né? Às vezes o pessoal usava o azeite para aliviar de dores nas juntas, dores que a gente tinha, né? E outra coisa que vem junto, desculpa te atrapalhar, Lu, mas é porque é um assunto que eu gosto muito, entendeu? Porque ele tem a outra questão que é o do bálsamo, né? Que o bálsamo que vem junto é uma mistura do azeite com o bálsamo, é isso que ele vai ser usado para com vocês no dia do sacramento da crisma, né? O bálsamo, ele tem um aromatizante, né? Que ele serve para te trazer uma sensação de conforto. Então, assim, tem o bálsamo para te aliviar das dores, né, de tudo aquilo que há de vir com uma luta, como um soldado, e ao mesmo tempo tem o bálsamo para te trazer aquela sensação de alívio para que você consiga enfrentar o que ainda está por vir pela frente, né? Pois é, e a questão do azeite, no nosso caso aqui, é óleo. Quando você coloca de uma forma também assim, como o camarada que está lutando, e o outro não consegue te agarrar, porque você desliza no dedo dele, né, porque está tudo oleoso, é também uma questão referente à proteção, porque a gente está fazendo uma leitura comparativa, mas a proteção que o Espírito Santo te dá em relação ao demônio, ele não consegue te agarrar, o Espírito Santo não vai permitir isso. Então, isso significa que você está, como é que a gente diz, escorregadio para ele, né? Para o mal, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, vocês têm sempre que se lembrar que a gente faz maldade. Por quê? Porque nós temos liberdade. Nunca se esqueçam disso. A liberdade é um ponto nosso. Eu já falei, toda vez eu falo para vocês, usem a liberdade para o bem. Vocês vão receber, olha aí, a caridade, a alegria, utilizem positivamente para vocês, independentemente do que ocorrer. Acontecem coisas ruins, sem dúvida nenhuma, na nossa vida, todo mundo é assim, mas tentem na hora lá, a gente não entende nada, mas depois peçam a Deus para ir acalmando o coração de vocês, fazendo comparações, vendo que todo mundo sofre, que não é uma coisa específica, olha, escolhi a dedo daquele ali, não é, todo mundo acontece essas coisas, e o Espírito Santo, como diz Jailson, é que nos ajuda nessa luta do momento agora, ajuda no que já passou e ajuda para frente, porque é sempre uma luta constante. A nossa vida é uma luta, e a parte que eu diria mais pontual na minha cabeça da luta é a nossa escolha mesmo, porque se a luta ficar muito acirrada, eu posso escolher fugir da luta, entendeu? Lutas são assim, eu posso desistir, mas vocês têm que lembrar do atleta. O camarada não ganha as Olimpíadas, mas ele volta lá e vai treinar tudo de novo. Então, a gente não pode desistir. A gente não deve desistir. Nós não fomos feitos para... Com esses dons todos que a gente recebe, com esses frutos, vocês têm que entender que a gente sofre por causa das confusões que os próprios homens arrumam. E Deus gosta de nos ver lutar por aquilo que é certo, entendeu? Ponham isso na cabeça de vocês. Vocês não vão acertar sempre. Eu não vou acertar sempre, a Lu não vai acertar sempre. Ninguém. Nós somos pecadores, exatamente pela questão do livre-arbítrio. As nossas decisões fazem com que a gente cometa erros e a gente acabe pagando por esses erros. Mas o que vocês têm que ter em mente é que vocês jamais devem parar de lutar. Jamais.
parem de lutar. Nos frutos, vou repetir, ó, olha que coisa: caridade, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, modéstia. Chamando atenção para um tipo, outro tipo é continência, castidade, é um outro estilo também de benesses de frutos. Mas dentro desses, de caridade, de bondade, são esses que têm que ficar na nossa cabeça. Mesmo que a coisa tenha, mesmo que a gente tenha vontade, de dar na cara, todo mundo tem. Um dia alguém, mas olha, se eu pudesse, eu arrebentava essa pessoa. Todo mundo tem esses pensamentos. Só que o que segura a gente? Naquele ato, naquele momento, é a própria censura, às vezes é porque eu vou ser preso, ou as coisas assim, mundanas. Às vezes a gente nem está pensando nada de Espírito Santo, a gente está pensando nas coisas mundanas. E às vezes a gente pensa assim, ele é maior que eu, né? Se eu for, eu vou... Exato, ele é maior que eu vou apanhar. A gente não está pensando nada de Espírito Santo. A gente está pensando nisso, vou ser preso, vou apanhar, vou não sei o que lá. É normalíssimo, normalíssimo. Não é assim. Só que, depois, eu digo uma coisa para vocês, porque como eu sou um gênio impulsivo, o impulsivo é aquele que, se puder, arrebenta a pessoa na hora. Esse é o impulsivo. Então, você tem essas coisas, parrinha do kkk, ou essa mãe, como é que é? A mãe que segura. Então, o cara impulsivo, que é o meu tipo de temperamento, se ele não tem um controle mínimo, ele vai em cima da pessoa, que é o impulsivo. Normalmente, ele se arrepende do que faz o impulsivo. Então, como pessoa impulsiva, eu dou um conselho para vocês. Se há uma hora que a gente tem que fugir, é essa. Sai do lugar. Sai do lugar. Mesmo que você esteja com vontade de fazer, e que você seja maior, e que você seja filho de alguém que vai te acobertar, sai do lugar. Sai. Isso é você, é a sua liberdade de ação. Não fica, senão você é capaz de socar a pessoa mesmo. Sai. Sai e some. E não deixa nem a pessoa mais falar contigo, pelo menos por um tempo, para aquilo não cair, porque o impulsivo não é aquele que premedita. O impulsivo é aquele que faz o negócio e depois, pronto, agora não tem mais jeito, já fiz. O que premedita, ele fica depois pensando e maquinando como é que vai fazer. Então, ambos precisam da força do Espírito Santo. Um para baixar o facho, e o outro para não ficar inventando moda de fazer maldade depois. Então, a gente vai sempre precisar da bondade que é de Deus. Vocês viram que é do Espírito Santo é Deus, a bondade não é nossa. Há momentos em que nós somos ruins. Não é nossa bondade, a gente recebe. Então, vocês vão receber esse dom, esse fruto do Espírito Santo, que é a bondade, esse dia. Olha, levem isso dentro do coração, porque a vida está ficando uma coisa meio complexa. A gente não está entendendo exatamente. Era uma situação. Agora a gente não entende a situação. Que situação será? Situações estranhas acontecendo. Tornados no mundo, 2 tornados, um em Camboriú e outro em Santa Catarina, Brasil. Um negócio lá que pega fogo em Beirute, uns negócios esquisitos. Então, nós precisamos ter toda essa força divina dentro da gente e crer nisso, porque não tá, o negócio é meio estranho, tem uma coisa assim pesada. Seria, acho que eu devo falar isso para vocês não podem ficar também achando que não está, beleza, porque ele não está, ele está estranho, ele está saindo um pouco daquilo que a gente todo dia fazia, era catequista, era catequese aí lá na paróquia, e a gente comia e tocava violão, e tinha o lanche. Quando é que será que isso vai voltar? Será que isso vai voltar? Eu acho que a gente está numa guerra, entendeu? Numa guerra terrível. É uma guerra espiritual. É igual a Lu tá falando. Estão acontecendo algumas coisas no mundo que é sem explicação lógica, é sem explicação pela razão. A gente consegue entender, principalmente nós cristãos, que a guerra é espiritual, e a gente precisa, como soldados de Deus, colocar essa armadura, entendeu? Para que a gente consiga, pelo menos, guerrilhar, né? Nesta batalha. Não estou dizendo que todos nós conseguiremos sair vivos nessa batalha, né? Mas que a gente consiga guerrilhar em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, para que o mundo
seja um lugar melhor, né? Esse eu acho que é o nosso objetivo. Exatamente. E aí vocês têm isso que vão receber agora, a força do Espírito Santo, para não esmorecer. Esmorecer é enfraquecer, significa isso. Mas digo para vocês, não é fujam. Na hora em que vocês acharem que vocês vão fazer, pode fugir. Estão autorizados a fugir. Para não se colocar em situação de risco. A gente não pode se colocar em situação de risco. Entenderam isso? Porque a gente, às vezes, a gente diz assim, pô, mas eu me garanto, vou fazer isso nunca. E muitas vezes a gente acha que faz aquilo que diz que nunca iria fazer. E muitas, mas muitas, não são poucas, não, às vezes. Então, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês, e eu vou agora pegar o catecismo e olhar rapidamente aqui para falar, ver se falta alguma coisa, eu acho que não, mas para relembrar e fazer o resumo, né? O resumo. Lu, eu não sei se na hora que eu saí, você já falou sobre os 7 dons do Espírito Santo para eles? Falei dos dons, os sonhos. Vamos lá de novo nos dons, que eu decorei os dons, eu não decoro, é os sonhos. Os dons, sabedoria, ciência, inteligência, temor de Deus, piedade, conselho e fortaleza. Fortaleza, isso, fortaleza, para a gente superar. Fortaleza nem é só para superar, fortaleza é para ultrapassar também. Você ultrapassa, você tem força num momento muito difícil, que certamente não é nosso. Momentos difíceis, momentos, por exemplo, que a Covid está trazendo para as pessoas, gente que está morrendo, e que a gente não esperava que fosse isso, o negócio é rápido. E o conselho, né, que é uma outra parte bem interessante vocês entenderem. Às vezes, o diabo ele nos aconselha para o mal. E o Espírito Santo ele vem nos aconselhar para que a gente tome as decisões corretas. O diabo, ele às vezes coloca na sua mente que algo está certo. Às vezes você vê, por exemplo, vou dar uma situação bem corriqueira, né? Um ladrão, ele vai lá e, sei lá, por algum motivo, ele faz mal a uma pessoa. Normalmente, o que é que você quer que aconteça com esse ladrão? Você quer que ele pague, às vezes até com a própria vida, né? E Jesus e Deus, ele não quer que a gente pense dessa forma. Ele traz para a gente a sabedoria de que ele traz esse conselho do que é certo e o que é errado perante Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de tomar, até de pensar sobre essas coisas que vêm acontecendo no nosso cotidiano. Como é que a gente quer, o que a gente quer para o nosso irmão, né? Porque independente do que a pessoa faz, quer seja às vezes muito cruel, Deus perdoa a todos. Deus quer o bem para todos, inclusive para esses que fazem o mal. Eu sei que nós, no nosso entendimento, como humanos, é muito difícil, de fato, uma batalha muito grande, a gente, conosco mesmo, né, para que a gente consiga conceber que, olha, por mais que aquela pessoa fez um mal muito grande a outra pessoa, ele é meu irmão, e eu tenho que amá-lo. Isso é uma batalha cotidiana, e a gente precisa pedir para que o Espírito Santo nos ilumine, que ele nos conceda esses 7 dons do Espírito Santo, para que a gente vença essa batalha contra o mal. Amar e perdoar. Perdoar são duplos, né? São juntos, não existe perdão sem amor. É isso que o Jason está falando. A gente quer logo que o homem suma, que não sei o que lá. Não é, todo mundo é assim. Mas a gente tem que pedir a Deus, até por causa do Pai Nosso. Como é que fala o Pai Nosso? Pai Nosso, ele é que perdoe a mim como eu perdoei aos outros. A gente pede que Deus nos perdoe, assim como eu perdoei aquele que me ofendeu. Então, se eu não perdoei, eu também não vou ter o perdão de Deus. É a oração, né? Então, no nosso resumo aqui, então, o que nós temos aqui? Que no Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado. Então, João Batista, ele viu que Jesus era o Messias porque ele viu o Espírito esperado. Ele percebeu.
Tanto ele percebeu que ele fala, lembra que eu falei para vocês? Eu é que devia ser batizado por você, pelo Senhor, deve ter sido assim. E não o Senhor ser batizado por mim, porque ele percebeu que ele era Deus. Ele percebeu que o Espírito Santo estava sobre Jesus. Então, essa é a plenitude do Espírito Santo, como diz a Bíblia, então não vinha só para os judeus. Porque Jesus é judeu e ele é o Messias esperado pelos judeus, mas ele não veio só para os judeus, ele veio para todos. Então, essa é uma das grandes diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento ele é esperado só para o povo judeu, e ele vem para todos. Aquele que traz o Espírito Santo, traz esse Espírito Santo para todos. Sinais do rito. Os sinais e o rito. O rito foi aquilo que eu falei para vocês, como é que vai ser, que vocês vão treinar, vão entrar na igreja, vão se sentar da forma que for o treinamento, vai ser dentro de uma missa normal, comum, mas com aquela... Haverá um momento em que terá uma abertura na missa, para que o ministro, que é o bispo, ou alguém que ele determina, que ele escolhe para fazer a celebração, vá lá, e ele vai fazer a celebração de cada um de vocês, fazer... Oi. Uma curiosidade, antigamente, durante essa celebração, na hora que ele está ungindo, fazendo o sinal da cruz, aí eu estava estudando que ele dava um tapa, óbvio, de leve, né, antigamente, no rosto do crismando, né, para tipo assim, ó, vai vir pela frente aí algumas, para lembrar você de que, assim, existe uma batalha pela frente, né? Hoje não existe mais essa questão, né? Mas é verdade. Opa, dá um... Acordei. Vai para a luta agora, vai para a luta. Aí, nesse momento da cruz, então, vocês recebem aquele selo que eu falei, que recebe no batismo e na ordem, e que é por isso que nós só temos uma vez, a gente sai crismado uma vez. Por exemplo, em relação ao outro, são os 3 sacramentos da iniciação cristã, como a gente já falou, batismo, eucaristia e crisma. O batismo e a crisma não se repetem mais, porque fazem um selo na alma, marcam a sua alma, assim como o sacramento do padre. Os outros se repetem, os outros sacramentos, você pode tomar a eucaristia por dia 2 vezes. Está no Código de Direito Canônico, 2. Normalmente você vai à missa uma vez só, né? Mas todo dia que vai à missa. O casamento, se você ficar viúvo, você pode casar de novo, ou se você tiver, depois que a gente for falar do casamento, algumas situações que a gente pode dizer que não houve um casamento e você pode casar de novo. A unção dos enfermos, antigamente chamava extrema unção. Quando você está doente, quando você vai fazer uma viagem. Uma viagem? Porque você acha que pode acontecer alguma coisa com você? Pode ser. Quando você acha que não pode voltar mais, né? Pode ser. Não, mas o melhor não é a viagem, é a operação. O que eu estava pensando era na operação, não é bem na viagem. Você vai fazer uma operação, então você pode morrer na mesa de operação. Então, você realmente toma também essa unção dos enfermos. E quantas vezes você tiver essa necessidade, ou porque está doente, ou porque vai fazer operação, enfim, pode repetir. O sacramento da ordem não, qual é o outro? A confissão. A gente repete tantas vezes quanto acha que é necessário. E qual é os outros sacramentos? Estou falando para o lado, batismo... Só uma coisa, a confissão, por exemplo. Vocês não podem receber o crisma em pecado mortal, tá? Isso é uma das coisas. Isso é uma das coisas que vocês, antes de receber o sacramento da crisma, vocês precisam se confessar. Se tiverem algum pecado mortal, vocês têm que eliminar isso da vida de vocês, pelo menos antes da crisma. Depois disso, evitar ao máximo, tá, gente? Exato. Então, são esses os sacramentos e o casamento, né? O casamento já falei. Então, já falei todos eles. O do padre o padre e o casamento. O padre não pode repetir mais, uma vez padre, sempre padre, porque ele recebe na alma, também, assim como no batismo e no crisma, o selo de que é batizado, de que é crismado, de que é padre, de que vai defender a Deus da Igreja Católica. Os outros repete, matrimônio repete,
nas situações, a Eucaristia repete, a unção dos enfermos repete, e a confissão repete. Você pode fazer várias vezes. Quem faz... E ainda tem uma outra coisa que é interessante vocês saberem, é a questão dos padrinhos de crisma, né, Lu? Mesmo os padrinhos têm aquela mesma característica do de batismo. Ele tem que ser crismado e ele tem que ser católico, igualzinho ao outro. Por quê? Porque um vai te levar até a fé, não é? Vai te acompanhando. E o outro também. Porque vocês estão novos ainda. Não tem assim ainda, a gente... olha, eu vou falar uma coisa, não é uma questão de idade, é uma questão de decisão. Eu vou continuar cristão, aconteça o que acontecer, porque eu também estou velha, mas de repente também posso... sabe, não quero mais ser nada de catequismo, chega desse negócio de igreja, esse negócio tudo. Mas quando a gente é mais novo, isso é mais fácil de acontecer do que quando a gente está mais velho, que já está mais firme na decisão. A decisão está mais trabalhada, então é mais difícil, mas não é impossível, mas é mais difícil. Então, o padrinho, ele tem essa finalidade de te manter firme ali. É aquele que você vai confiar na hora de uma situação dramática e também de uma situação boa. São todas as situações. Então, ele deve ser um católico. Tem que ser um católico crismado, e se ele é crismado, ele já é batizado, e já fez primeira comunhão. Então, vocês vão ter que escolher, normalmente um só. Normalmente é um só. Tem gente que quer dois, mas o normal é um padrinho. Dentre esses que... no geral, a igreja acha bom que, se for possível, vocês repitam o padrinho que foi o do batismo. E não é obrigado a ser familiar, tá, gente? Não é. Então, na hora que, voltando aqui, que ele vai fazer a cruz, vocês vão receber os dons e vão receber os frutos do Espírito Santo. Quem pode receber esse sacramento é aquele que é batizado. Aquele que é batizado e também que fez primeira comunhão. E como disse o Jailson, tem que fazer primeiro a confissão dos pecados, porque vocês não podem receber nenhum sacramento, nenhum, na verdade, mas aqui é obrigatório, em estado de pecado mortal. E que estado é esse? Estado de pecado mortal é aquele pecado que eu faço sabendo que está errado, e eu faço assim mesmo porque eu quero fazer e pronto. E você não tem nada a ver com isso. De onde que estão eles? Elencados nos 10 mandamentos. Estão lá. Um daqueles ali, se eu faço porque eu quero e acabou, é pecado mortal. Então, finalizando, já vimos tudo, é pequeno, né? Vocês têm no YouCat, sabe onde? Da 203 a 207, se eu não me engano. Isso mesmo, 203 a 207. Exato, então pronto. E os efeitos da confirmação, vamos aqui no catecismo de novo. Quais são os efeitos? Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai. Une-nos mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja. E dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Vamos ver aqui no resuminho. O resuminho é legalzinho. É bem pequenininho. Então, a confirmação aperfeiçoa a graça batismal. Isso, que a gente já falou desde o início, que vocês vão confirmar o que foi feito pelos seus padrinhos de batismo. Imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou caráter indelével. É o selo, é aquele selo. Razão pela qual só se pode receber esse sacramento uma vez na vida. Um candidato à confirmação que estiver atingido a idade da razão deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacramento
e está preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo na comunidade eclesial e nas ocupações temporais. Pronto, é isso. Estado de graça, já vimos isso tudo. É bem pequenininho. Alguma dúvida, pessoal, a respeito do sacramento de confirmação, tão importante para nós? Esse é de vocês, o sacramento que vocês vão receber. Exatamente. Não? Tá tranquilo, Ana Luísa? Que bom, fico feliz em ouvir isso. A Lina também falou que tá tranquilo. E aí, João Guilherme, o que você acha? É fácil? É difícil? Ana Clara? Vitor também falou que nenhuma dúvida. Na verdade, pessoal, as dúvidas vão surgir com o decorrer do tempo, né, Lu? A nossa dúvida mesmo é como é que a gente faz. Responda aí para a gente. Vocês já tiveram alguma decisão, tivessem que tomar alguma decisão, que ficaram sem saber direito o que eu devo fazer aqui? E ficaram um pouco agoniados com a decisão de não saber direito o que fazer. Já passaram por alguma coisa parecida com isso? Ao chat. Já não lembra? 2 padrinhos de crisma, se tem que ter alguma autorização? Não. Não é que não é comum. Não que eu me lembre. Não tiveram ainda decisões difíceis para tomar, que bom, hein? São novos, né? Graças a Deus eles não tiveram. Que ótimo. Que bom, gente, que vocês nunca tiveram. Espero que nunca tenham, tá? Tipo, como assim? Tem 2 perguntas aí. Como funcionam os padrinhos, né? Estava pensando na minha irmã, para ser sua madrinha? Se pode? Não. Acho que não, Lu. Não? Não, eu vou só confirmar isso para você, tá, Luísa? Mas eu te dou resposta no próximo encontro. Eu lembro que o ano passado a gente teve um caso. Pode ser do seu sexo também. Tanto faz, aí essa questão do sexo pode ser qualquer um, mas em relação a seu irmão, eu vou tirar essa dúvida. Mas o ano passado nós tivemos um caso desse, eu não lembro que o nome dela é a Maria Clara. A Maria Clara, ela queria a irmã dela, ela não pôde fazer isso e acabou sendo o cunhado dela, que era noivo da irmã dela, que foi o padrinho dela. Mas eu confirmo isso direitinho e te passo. Quem não tem como repetir o padrinho, pode escolher outro. Você confirma, Jairson, no direito canônico? É isso mesmo, vou confirmar lá. Aí aparece, direito canônico. O Código de Direito Canônico, se você abrir aí, você olha lá, crisma, e ele te diz, padrinhos. Você lê os padrinhos, é a mesma coisa. Código de Direito Canônico. É que você é melhor nisso do que eu. Estou fazendo isso agora, vamos lá. Aquele negócio de localiza, você põe padrinhos, aí lá aparece. Então, pode ser... Está aqui. Consegui abrir aqui, só um minutinho. Então, o padrinho pode ser outro padrinho, sim, que não do batismo. Não pode ser espírita, isso aqui não pode ser. Pode ser homem ou mulher. Há uma idade acima dos 16 anos, se eu não me engano. Tem que ser crismando por seus pais. Deixa eu ver aqui mais. Tenha completado 16 anos de idade, se é a idade mínima, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo. Ser católico, batizado, confirmado, crismado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e teve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Não tenha sido atingido por nenhuma pena canônica legitimamente declarada, ou tipo, ser amigado, junto, nessas coisas assim, não fazer parte de nenhuma seita, não seja pai ou mãe do crismado, isso aí não pode ser pai nem mãe. Então é isso. Seria até conveniente que o padre fosse o mesmo batismo, embora ele fala aqui exatamente o que a Lu falou, né, seria conveniente que fosse o mesmo
que tenha sido o padrinho de batismo. Não é mais necessário que o padrinho ou madrinha seja do mesmo sexo que o afilhado, ou seja, isso independe. Por questão de prudência, não convém que o padrinho ou madrinha seja namorado ou esposo do afilhado. Quanto aos padrinhos, cabe eles procurar que seja afilhado, não, como seria bom. Exatamente, não pode ser irmão, pelo direito canônico, ele não proíbe, não, tá, gente? Não é aconselhável namorado, esses negócios noivo, nem noivo. É porque acaba o noivado, acaba o namoro e fica aquela situação, né? Então, fica. Não fica legal, não. Então, irmã pode ser, de preferência, se for, vocês às vezes têm vó, tem gente que é vó, tem gente mais velha que ainda está viva, e aí vocês, se vocês gostarem da pessoa que é padrinho de batismo, vocês chamam de novo. Pode chamar outro, pode ser de qualquer sexo, com idades acima dos 16, católico, crismado, batizado, crismado, primeira comunhão. Isso. Tem 3. E não pode ser pai nem mãe. Nem pode ser pai nem mãe, nem pode ser amigado. Pode ser solteiro, mas não pode ser amigado, esse negócio assim, não pode. Aí vocês já vão pensando quem vai ser. É isso aí. Tá entendido? Ou ainda tem alguma dúvida? Bota o chat, já que vocês não falam. Posso ter 2, certo? Então eu posso escolher. Os meus padrinhos e o outro não. Porque no batismo geralmente são 2, né? Pode ser 2, mas é que normalmente é um só. Mas se você quiser 2, a gente arruma um jeito. Não dá tanta confusão assim. Não, não tem nada que proíba, não. Pelo menos não que eu tenha visto dentro do direito canônico. Pode ser 2. Se você quiser, que às vezes que você pode ficar mãe de amigo, pode ser mãe de amigo. Pode ser qualquer pessoa, mas esta pessoa tem que ser crismada, batizada, católica, primeira comunhão, maior de 16 anos. Agora, as exceções são essas, não pode ser sua mãe, qualquer pessoa sim, mas tem a exceção da mãe e do pai, desse negócio de namorado, que é melhor não colocar. E outra coisa, gente, prestem atenção, que mesmo que siga tudo isso que a gente está falando aí, que pode, que não pode, mas verifiquem se essas pessoas realmente têm uma vida cristã, entendeu? Não procurem para vocês padrinhos, madrinhas, que vivem numa vida que não condiz com a doutrina cristã. Então, procurem pessoas, de fato, que vão trazer essa fortaleza para vocês nos momentos que vocês precisarem tomar alguma decisão na vida de vocês. Pensem aí, como soldados, vocês gostariam de ter ao lado de vocês um soldado medroso? Alguém que tem medo de guerrilhar junto com vocês contra o mal? Não. Ou alguém que, de alguma forma, pode ser corrupto, né? Vamos dizer assim, corruptível, uma pessoa que consiga, que não te traga confiança para aquela tomada de decisão. Então, assim, pensem com muito carinho na pessoa que vai ser os seus padrinhos de crisma, tá, gente? Vó pode, perguntaram, vó pode. Ô, Jailson, depois a gente põe aí para eles quem não, essa norma. Essa lista eu passo para eles aqui. Tem um jeito aí de falar, põe no Zap, põe em algum lugar. Que aí, aquilo ali que está escrito é o que é. Exato. Então, por hoje é só. Alguém se voluntaria a fazer a oração final de hoje? Meu pai. Jesus. A Giovana. Oi, Giovana. Aquela que... Cacá. A Giovana não quer. Cadê a Giovana? Bora, Giovana. Vai, Giovana. Agora eu tenho 2 Giovanas, né? Qual Giovana que está falando? E as 2 são Giovana Pereira, né? Vocês estão falando da sobrinha? É a outra Giovana? Pode ser a avó, pode ser. A avó, Luísa. A outra Giovana até correu, ficou caladinha. Então vamos lá, gente. É essa aí que falou. Aqui não é? A que falou que não era ela? Então, é da Silva.
No início, a Giovana Pereira da Silva, ela abria o áudio dela. O áudio não, o vídeo. Mas agora se enfurnou também por trás do vídeo, que ninguém vê nada. Ai, Jesus do céu. Então vamos lá fazer a nossa oração final, pessoal. Vamos pedir a Deus para que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana com muita saúde, que Deus fortaleça os corações de nós, os nossos corações, que essa semana, assim como daqui por diante, essa pandemia não afete os nossos amigos, nossos parentes e a humanidade como um todo, né? Que a gente consiga o quanto antes ter uma cura para essa pandemia, para que possamos estar juntos presencialmente. Aí eu vou conseguir olhar para cada um de vocês e ver e conseguir entender o sentimento de vocês, que isso para nós catequistas faz toda a diferença para saber se de fato o que a gente está Ainda falando. mais que eu ainda me lembro do rosto de vocês, porque vocês estiveram comigo no ano passado, mas o Jailson nem conhece vocês direito. Vocês nem Eu conheço pouco. Pois é. Então vamos pedir para que isso passe logo, pedir para que Deus acalme o coração daqueles que perderam seus entes queridos, né? E que nos dê muita sabedoria para encarar tudo isso que está passando conosco. Vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma semana abençoada para todos. Amém. Tchau, boa noite.